Quem achou Atos capítulo 9, dá um amém aí. Diga para o seu irmão, não durma agora não. Tem muita coisa para acontecer ainda. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por quê? Vamos ver se a igreja está comigo. E eu, caindo em terra, ouvi uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegue. Mais forte, a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Versículo 9. E ele esteve 3 dias sem ver, sem enxergar, e não comeu e nem bebeu. Versículo de número 11, por gentileza. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada à direita, e pergunta à casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, porque eis que ele está orando. Versículo 12. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Vamos ler Atos capítulo 16, versículo 24, por gentileza. Atos capítulo 16, versículo 24. Diga para o seu irmão, não se preocupe não, é assim mesmo. Daqui a pouco a gente chega lá. Atos 16, 24. Amém? Amém. O qual, tendo recebido tal ordem, lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. Diga, os pés no tronco. Atos 19, verso 11, para a gente encerrar a leitura. Oh, glórias. Atos 19, verso 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Você vai entender. Bendito seja Deus. Meus amados irmãos, quando nós lemos a Bíblia Sagrada e nos deparamos no livro de Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, ele é um livro espetacular, mediante a todos os livros da Bíblia Sagrada. Quando nós lemos, certamente quem para fazer um período de devocional, um período de meditação, uma madrugada, um horário pela manhã, certamente você vai separar vários textos e vai começar a meditar. Certamente quando nós chegamos em Atos, segundo a bibliologia, Atos ele é um livro histórico do Novo Testamento, tendo a responsabilidade de retratar aqui a respeito, desde os seus capítulos 1, a ascensão, a volta de Cristo e a promessa que seria dada à sua igreja. Certamente quando você lê o livro de Atos e você vê e percebe a escrita, você logo entende que ele é de cunho de Lucas, e esta escrita de Lucas, ela vai tratar de principal forma a respeito da pessoa do Espírito Santo, porque o primeiro tratado de Lucas a Teófilo, ele faz questão de mostrar os passos do ministério de Jesus. Só que a responsabilidade de Lucas em mostrar este novo tratado, os passos da igreja, ele vai ser direcionado a Teófilo agora como aquele que é prometido pelo Senhor. Certamente quando nós lemos Atos dos Apóstolos e os capítulos 1 até chegar ao capítulo 9, os irmãos podem observar que há uma grande trajetória a se chegar até este homem chamado Saulo. Porém, quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, certamente vocês poderão perceber que ele é um livro que manifesta-se o poder a partir da sua leitura e meditação. Por quê?
Porque quando se trata do Espírito Santo, certamente ele faz com que a sua presença seja cada vez mais notória mediante a esta leitura e ante Deus entre nós. Certamente, quando nós lemos Atos dos Apóstolos, é um resumo, um começo agora também de uma nova história. E certamente quem lê os evangelhos, a biografia de Cristo, o evangelho de João, sabe que a intenção do evangelho é mostrar Cristo como Senhor para a igreja, para a humanidade e aproximar. E isto é porque João vem depois os evangelhos sinóticos, que ele é o evangelho da intimidade. Como base, o capítulo 1, verso 1, no princípio estava com Deus e era Deus. Isto fala da pré-existência de Cristo, Cristo presente já na criação do mundo, antes de que tudo acontecesse ou existisse. Quando nós lemos Atos, no capítulo 1, há uma promessa do Senhor Jesus ali, e o versículo 8 ele diz: ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Mas ele diz: recebereis poder. A palavra poder aqui está ligada a uma ação do Espírito. Por quê? Porque o capítulo 1 de Atos mostra uma igreja que está em estado de oração, recebendo uma promessa. Diga para o seu irmão: o capítulo 1 é estado de oração e recebe uma promessa. Quando esta igreja no capítulo 1 recebe a promessa, ela recebe a promessa de receber poder. Diga: poder. Receber poder. Então, quando ela recebe esta promessa, o que se falta em meio aos irmãos, eles vão começar a orar, a interceder, e Deus vai começar a mostrar, revelar a direção da qual ele tem que se tomar para que aquele discipulado, o corpo apostólico, possa se completar. Porque a ausência de Judas faz com que os 12 não estejam completos. Aí vem a expressão que caiu sorte sobre Matias, e disse o justo, ele foi separado. Só que uma coisa é que quando eles estão unidos e o corpo apostólico está completo, eles vão começar a mostrar também a sua união, e eles vão se reunir. É aqui que entra o capítulo 2, que é quando eles estão reunidos no mesmo lugar. Quando ele mostra o capítulo 2 que estavam todos reunidos no mesmo lugar, vai dizer: de repente veio do céu como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa. Segundo diz Joséfo, que a casa em que eles estavam reunidos é a mesma casa que era tamanho de João Marcos, ou a casa usada em Jerusalém. Veja que quando eles estão reunidos, esta ação da união, ela está ligada à palavra do Salmo 133, reunidos ou unidos. Era como a união que desce sobre o óleo que desce sobre a cabeça de Arão, da cabeça desce sobre a barba vai até a borda das suas vestes. Este estado da união mostra a força da igreja. Por quê? Porque a principal força da igreja, mediante as dons espirituais e ao poder do Espírito, está na sua união. Por isso é que este estado de união não é uma simples união, era a união dada por Deus desde os tempos de Moisés, que era chamada de assembleia solene. Quando Deus queria congregar o povo, ele reunia o povo e ele dizia: marcai e congregai os irmãos para uma reunião, que é o estado da palavra assembleia, do termo hebraico kahal, que quer dizer reúne os irmãos, unidos em só propósito. Unidos em um só propósito, que este poder, no capítulo 1, verso 8 que eu disse, vai chegar sobre os irmãos. Este poder vai manifestar, que de repente veio do céu como de um vento veemente e impetuoso e encheu a casa, e foram vistas entre eles línguas repartidas como que de fogo. O poder desceu sobre eles. No capítulo 1, eles recebem a promessa. No capítulo 2, a promessa está se cumprindo sobre a vida dele. A promessa esta que está acontecendo, está também acontecendo neste tempo. A profecia do profeta Joel, no capítulo 2,
E o versículo 28, que nos últimos dias Deus derramaria do teu espírito sobre toda a carne. Espírito aqui é ligada à mesma palavra poder e vento. Por quê? Porque a palavra vento, ela vem do termo grego, que quer dizer pneuma, é um sopro. Não é aquele vento, aquele sopro que Deus soprou sobre o fôlego do homem. Vou te explicar. O fôlego que Deus soprou sobre o homem é espírito de vida. Lembra do vale de ossos secos, como Deus diz para Ezequiel: profetiza aos ossos esta minha palavra. Ele profetiza a primeira vez, vai a vida de Deus. Por quê? Porque quando ele profetiza, o propósito de Deus no capítulo 37 de Ezequiel era primeiro unir os irmãos, ou o vale em todo que estavam, unir, formar, colocar de pé, colocar o espírito de vida. E no versículo 14 do capítulo 37 ele diz: e eu porei em vós o meu espírito. O espírito com E maiúsculo, representando o espírito de Deus. Poder aqui, ou vento aqui em Atos 2, é o poder de Deus manifestado. Este poder é o sentido da palavra grega dunamis, que quer dizer um poder, uma explosão. Esta igreja vai debaixo de uma promessa, porém ela vai diante do Espírito, debaixo de um poder de Deus. Mas ele diz: ser-me-eis minhas testemunhas. Isso aqui é liberdade para poder sair e proclamar. Veja que quando cumpre-se o capítulo 1, ele recebe a promessa. O capítulo 2, eles vão ser alvo da promessa que está acontecendo. Entre o capítulo 3, uma igreja ativa, estendendo as mãos, salvando quem necessita, apresentando a maior mensagem da igreja em toda a sua história, que é Cristo Jesus. No capítulo 4, quando esse coxo entra dentro da igreja, veja que a ação de Pedro, no capítulo 4, verso 20, é dizer: não deixamos de falar do que temos visto e ouvido. Isto aqui é a posição apologética da igreja. O capítulo 5, quando a graça manifestada sobre a igreja, desmascarando os falsos irmãos da fé, conhecido como Ananias e Safira, é a graça em forma de justiça, agindo em prol da verdade. O capítulo 6, essa igreja é a igreja que prepara e separa os verdadeiros e qualificados obreiros. Quando entra o capítulo 6 e tem a separação dos irmãos, tem o capítulo 7 que tem a igreja com obreiros que conseguem, sabem manejar bem a palavra da verdade. E isto é o que resume o capítulo 7 de Atos. É Estevão predominando todas as sagradas escrituras perante os homens que queriam, aleluia, se colocar em uma situação extrema e estreita. Perceba uma coisa, é que quando entra o capítulo 7 para o capítulo 8, esta igreja está em progresso, crescendo, porém ela se encontra em uma situação muito difícil, enfrentando perseguição. É neste tempo que entra agora o seu Senhor com o seu servo Filipe, e a igreja ela começa a progredir, porque a oposição ela revela o estado do crescimento, entendeu? Todo crescimento vai revelar a oposição na sua vida. Toda vez que Deus te permitir crescer em poder, que Deus te permitir crescer em graça, o diabo levantará alguns para tentar afrontar a sua vida. Mas a primeira palavra que eu libero sobre a sua vida de forma profética é esta: Isaías 54:17 para você: que nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará, que nenhuma arma forjada contra a sua vida vai prevalecer. Aonde estiver a igreja que tem Deus no meio, crescendo e agindo em meio à sua igreja, nenhuma ferramenta do diabo pode parar uma igreja que tem poder. Será que entrou alguém aqui esta noite cheio do Espírito, cheio da presença dele, cheio do poder dele, que já dizer nesta noite para o inimigo: nós não vamos parar, nós não vamos recuar,
estabelecido de Simão. Quando Simão pregava e dizia seu grande poder, está escrito o grande poder. Filipe desce em Samaria e começa a pregar evangelho genuíno. Quando ele desce em Samaria, que ele destrói o trono de Simão, que dizia seu grande poder. Agora eles vão ver quem é o grande poder. Quem é o grande poder? Para os homens de Samaria é Filipe, mas para Filipe, que é o grande poder, o todo-poderoso é Jesus. Eu vou dizer de novo para você entender. Para Simão e para Samaria, quem tem um grande poder é ele, mas para Filipe, quem tem um grande poder se chama Jeová. Aí tem alguém querendo estabelecer trono na rua que você mora, na cidade que você mora, e Deus está dizendo: eu vou mostrar que eu sou o poder, eu sou o todo-poderoso. Na tua casa o grande poder é de Deus, o dono do poder é Deus. Na sua família, quem opera é Ele, quem reina é Ele, quem governa é Ele. Tem alguém dizendo, quem xinga, vai morrer muita gente emparedando em festa, em boca de fumo, mas nós, a igreja do Sans Limite, igreja de Cristo protestante, vai dizer bem forte: quem domina e xinga ainda é o Todo-Poderoso, ainda é o Todo-Poderoso. Declare isto aí esta noite: a minha casa quem domina é Ele, a minha família quem domina é Ele, o meu casamento quem domina é Ele. Olha para essa pessoa que está perto de você e diz para ele: Deus ainda tem poder para governar, para fazer, para operar. Cadê você que vai dar lugar para o poder dele se manifestar? É o poder dele. Ele acha seu grande poder. E este estado da perseguição é que desperta este homem salvo. Perceba uma coisa: foi quando começaram o ato do apedrejamento sobre Estevão, que colocaram as vestes de Estevão sobre as mãos de Saulo. Aqui é que eu entendo uma coisa e Deus me desperta: é que quando muitos pensam que Estevão está morrendo, Deus estava dizendo algo para mim enquanto eu meditava. Olha de novo, quando eu comecei a meditar, Deus disse: estão achando que estão matando Estevão e que a história vai acabar. E Deus disse para mim: Estevão vai e recebe a coroa da justiça, mas Saulo vai levantar no tempo certo. E Deus disse: a história não termina aí. Diga para o seu irmão: a história não termina aí, porque toda vez que alguém destrói um, Deus levanta outro. Toda vez que Deus leva um, Deus levanta outro. Isto aqui é o poder da sucessão. Sai Moisés, entra Josué. Sai Elias, entra Eliseu. Sai João Batista, entra Jesus. Jesus volta para o céu, deixa o Espírito. Traz aqui no meio da sua igreja. Deixa eu ver se ele desceu aqui. Deixa eu ver se você já sentiu a presença dele. Só quem já sentiu a presença dele. Dá um grado de glória aí, vai. Dá um grado de glória aí, vai. Fala, canto, reza, seca. Ele está aqui esta noite, ele está aqui. O Espírito de Deus está aqui. Ele está soprando nesta igreja. Ele está dizendo: eu estou vendo. Só quem veio a saia esta noite para adorar a Ele. Entra. É quando ele pede a permissão para entrar. Quando ele começa a perseguir os irmãos. Veja uma coisa: esse homem não era qualquer homem. Esse homem era um dos principais alunos de Gamaliel da época. Ele era um homem que todo sábado, no Shabat, ele chegava na sinagoga, pegava a Torá e começava a meditar para os irmãos. Só que ele tinha uma cidadania que a muitos é meio complicado de entender. A mãe dele é judia, o pai é romano. Aí alguém fica se perguntando como é que ele é fariseu ao mesmo tempo ele é soldado romano. É por causa da sua naturalidade. Veja uma coisa: a transformação de Deus, ela é espetacular, porque além de ele ser chamado de Saulo, ele vem da tribo de Saul. Perceba uma coisa: é que esta expressão Saulo, ela é abreviada. Quando veja a palavra Saulo, é a mesma coisa de você ver o nome Saul, porque esta síndrome de Saul perseguia a sua tribo, que era a tribo de Benjamim. Porém, Deus tem um projeto com este Saulo, que no original grego significa o grande. Deus vai transformar e vai fazer dele pequeno. Eu posso entregar de novo: Deus vai pegar muito Saulo e vai fazer ser pequeno. Deus não vai jogar fora. Deus vai
para os irmãos de oração, a igreja fervorosa, os irmãos que passavam pelo sol escaldante de Damasco. E perceba que é neste período de sol escaldante, deserto mesmo, areia, a terra na cara, indo para o culto, adorar-se ao Senhor. Mas quando eles iam, chegavam lá para matar. Mas Deus resolveu dar um capo dos perseguidores. Eu vou entregar isso aqui. Deus resolveu dar um basta nos perseguidores. Por quê? Porque no meio dos perseguidores ele tem projeto comum. Só que tem uma coisa, é que a transformação de Deus na vida desse homem, ela tem uma forma diferente de ser feita. Por quê? Porque ele é um homem que tem a mente formada com a teologia dos rabinos. E como é que Deus vai encontrar ele? Se Pedro chegasse para pregar para Paulo, Paulo dizia: isso aí eu já sei. Se Estevão chegasse para pregar para ele, ele dizia: isso aí eu já sei, porque ele domina a lei de Deus. Aí Deus resolveu fazer algo diferente. Eu mesmo vou me aparecer para ele. Tem pessoas que Deus vai dizer: eu mesmo vou me manifestar. Quando ele se manifesta, Deus se manifesta de uma forma travando a sua trajetória assassina. Há uma luz que vai brilhar ao seu redor. Ele vai ser tomado por umas escamas que tomam os seus olhos. Ele passa a não enxergar mais nada. Uma voz do céu começa a bradar. E eu lendo o texto eu percebi uma coisa, e eu fiz isso aqui, que enquanto aquela luz que brilhava ao seu redor, ela começava, aleluia, a voz do Senhor a falar com ele. Os soldados que estavam com ele olhavam de um lado para o outro, procurando entender de onde vinha a voz. E Jesus dizia para Saulo: eu sou Jesus a quem tu persegue. Quem mexe com a igreja não mexe com o pastor. Quem mexe com a igreja não mexe com o obreiro. Quem mexe com a igreja não mexe com a irmã do ciclo de oração. Quem mexe com a igreja mexe com Jeová. Quem mexe com a igreja mexe com o dono dela. Quem mexe com a igreja tem preço no céu para pagar. Quando ele para, ele em meio àquele esplendor de glória, aí ele vai dizer para ele: não se preocupe, tu vai entrar dentro da cidade. Eu vou fazer quem está contigo botar tudo lá dentro. Ele vai para dentro da cidade. Quando ele chega dentro da cidade, perceba uma coisa: ele vai ser colocado numa casa na rua chamada direita. Quando ele entra naquela casa, aí Deus vai dar ali um testemunho ou a situação a Ananias, que é um servo de Deus. Ananias, tu vai lá na casa de Judas, chamada da rua direita, e vai colocar as mãos sobre um homem que é chamado Saulo. Quem sabe Ananias ouve a voz de Deus dizendo para ele: Saulo. Ele se pasma: como é? Saulo, aquele que mata todo mundo. E Deus, quem sabe, dizendo para ele: é esse mesmo, aquele homem que fica na sinagoga ensinando a Torá, mas depois sai para matar o povo. É ele mesmo. Vai lá, Ananias, porque ele é para mim um vaso escolhido. Pegou? Ele está dizendo para você: não importa a situação, você é vaso escolhido. Você é vaso escolhido. Qual é melhor? A situação do vaso escolhido é essa: é que muitos pulam o versículo 16 de Atos 9: e eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer. Quem disse que escolhido não sofre, vai sofrer. Foi por isso que nós temos outros dois versículos. É que quando Paulo ele é escolhido, ele vai sofrer uma perseguição dentro de Damasco. Ele vai ser visitado por Ananias, batizado, impondo as mãos, as escamas caem dos seus olhos e ele passa a enxergar. Deus falou algo comigo. Eu me encontrei com ele e tive uma visão. Deus disse assim, que quando ele se encontra, é aquele testemunho que ele dá à igreja aos Coríntios: eu conheço um homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis. Este testemunho é do próprio Paulo à igreja. Este testemunho é o testemunho do dia em que Jesus te encontrou. Quando ele chega diante desta palavra, perceba uma coisa: Paulo já transformado o seu intelecto e a sua mente, Deus deu uma visão, e neste estado Paulo recebe em 3 dias, e os discípulos demoraram para receber em 3 anos. Viu o poder da oração? 3 dias sem comer, 3 dias sem beber água, 3 dias sem enxergar, e Deus dizendo: eu tenho projeto com quem ora. Pegou? Deus tem projeto com quem jejua. E tem muito crente que quer ver os projetos de Deus, a obra acontecer, não ora, não jejua, não consagra, não se entrega, não obedece. Deus está dizendo
separai-me, Paulo e Barnabé, na obra que eu os tenho chamado. Ele desce para as missões, porque quando ele desce, ele começa a enfrentar a perseguição. Você já leu Atos 14? Ele chega em Listra com Barnabé. Quando ele começa a pregar, o povo vai pegar ele e Barnabé e começa a exaltar Júpiter e Mercúrio. Deixa eu parar aqui para te explicar algo que acontece em nossos dias. Quando eles recebem aquela adoração, eles recusam aquela adoração. Sabe por quê? Porque a síndrome dos pregadores, cantores dos nossos dias é essa: é ser exaltado demais pelo povo. E sabe qual é o erro? É do povo que esquece às vezes que o culto e a adoração é para Deus, não é para quem prega, não é para quem canta. Isto aqui é a doença dos pregadores de hoje em dia e de muitas igrejas hoje em dia, é receber glória para Ele. É por isso que a graça de Deus se afasta dele. É por isso que o Espírito deixa ele de lado, porque tem pregador querendo honra para si, cantor querendo honra para si. Mas eu creio e glorifico que esta noite aqui só tem crente que dá glória para Deus, só glorifica para Deus, só se entrega para Deus. Quando ele é perseguido, o povo da cidade vai apedrejá-lo. Ele passa a primeira viagem missionária, quando entra dentro da segunda, que chega na cidade de Filipos, que ele começa a pregar. Perceba uma coisa: eles tentaram parar a missão. O que foi que nós lemos no capítulo 16 e o versículo 24? E prenderam seus pés no tronco, porque os pés dele estão presos, e não prenderam suas mãos, não prenderam seu pescoço, porque um prisioneiro antigamente, quando ele era pego a depender do seu crime, eles prendiam as suas mãos, prendiam suas pernas e prendiam seus pescoços nas correntes, nas cadeias subterrâneas. Só que quando prenderam seus pés, o propósito do diabo é só um: eu só não quero que ele ande na minha cidade, eu só não quero que ele entre pregando nas favelas da minha cidade. Mas deixa eu liberar esta palavra de Deus para a sua vida: os seus pés não ficarão presos. Pegou? Os teus pés não ficarão presos, porque quem é escolhido de Deus, nesta noite Deus está dizendo: as cadeias podem até se manifestar na sua vida, as correntes podem até estar expostas, mas Ele está dizendo: para quem tem boca para orar e boca para adorar, terremoto ainda desce, terremoto ainda acontece. Cadê você que vem fazer igual Paulo e Silas na prisão? Eu não aguento ficar preso, porque eu venho para a casa de Deus para adorar, independente da situação. Eu vim para adorar. Eu vou deixar você adorar nesta noite. Eu vou deixar você adorar nesta noite. Enquanto você ora, Deus está quebrando cadeia. Enquanto você ora, Deus está quebrando correntes. Enquanto você ora, Deus está quebrando, está quebrando, está quebrando, está quebrando. Deixa Ele quebrar. A intenção do diabo é parar a sua missão. Só que quem tem a transformação de Deus e já recebeu a visão daquilo que Deus tem na sua vida, não fica preso nas correntes, porque o poder que eu disse no início é aquilo que sustenta a sua igreja. Não tem condição de parar uma igreja que obra. O diabo pode até se levantar para querer parar a sua igreja, para querer parar pastor, obreiro, quem for. Enquanto tiver jejum e oração, a igreja vence. Enquanto tiver jejum e oração, a igreja vence. Quando Paulo ele sai dali, foi um terremoto que aconteceu. Deus quebrou todas as cadeias, Deus quebrou as algemas e houve salvação de almas. Só que uma coisa é que quando Deus está nesse estado com ele, não é simplesmente tirar ele da cadeia. Diga para o seu irmão: a missão não para aqui. Porque quando ele sai daquele estado, ele vai seguir para a terceira viagem. É quando ele chega em Corinto e começa a pregar. Só que quando ele se depara no estado da terceira viagem, que ele para em Éfeso, Deus vai enviar Paulo dentro da sinagoga dos tiranos. Paulo 3 meses ensinando a palavra. Só que neste estado de 3 meses, ele já tem muita experiência com as missões. E Deus está dizendo: eu já tenho experiências com alguns cristãos. Só que as experiências são geradas em meio ao sofrimento. Tem gente que quer se opor ao sofrimento para não viver os propósitos de Deus. E não suporta a dor da pancada do sofrimento do Evangelho, não vai
vai conseguir avançar para o prêmio da soberana vocação de Deus. Quando Paulo está no meio desta missão, aqui uma coisa que chamou a minha atenção é que Deus já tinha dado vários livramentos a ele, só que meio a esta situação ele não para de falar de Jesus. Qual é o segredo para Paulo ser sustentado? É pregar Jesus Cristo como Senhor. Paulo não cessa a sua mensagem, só que quando Paulo se depara, Deus faz eu entender uma coisa: de tanto Paulo sofrer, ser apedrejado, ele disse isso à igreja aos Coríntios, Jairo, que ele recebeu uma centena de açoite menos um. Ele foi chicotado no meio da praça entre os irmãos, ele foi preso, ele enfrentou o deserto, ele enfrentou fome. Quem é em nosso tempo que suportaria passar no meio da obra o que Paulo passou? Infelizmente aqui em nossos dias nós temos muitos obreiros que se opõem à situação de servir a obra por causa do seu sofrimento e murmuram no meio da situação. A murmuração te afasta do propósito, mas a fidelidade te aproxima daquilo que Deus tem. Enquanto ele estava ali, Deus resolveu fazer algo com Paulo. Quando ele começa a ensinar e chega numa das maiores cidades idólatras da Ásia naquele tempo, que era a cidade de Éfeso, ele começou a pregar e houve um tumulto. Veja que quando este tumulto começa a acontecer, Paulo já tinha passado por vários lugares, e muitos lugares que ele passou não tinha o peso espiritual que Éfeso tinha. Ali predominava o Deus, a deusa Diana, e um homem chamado Demétrio que fabricava as imagens de ouro para vender aos turistas que vinham para dentro da cidade. Só que Paulo, quando Deus começa a usar ele, Deus disse assim: e Deus pelas mãos de Paulo, primeiro Deus vai tratar com a sua visão. Isto aqui fala dos olhos. Depois Deus tira a corrente dos seus pés, porque isto aqui fala da missão. E as mãos está o poder. Levante tua mão, levante tua mão. Nas tuas mãos está o poder de Deus. Enquanto Deus realiza milagres pelas mãos de Paulo, ele dizendo: a minha igreja tem poder nas suas mãos. Olhe para as suas mãos e contemple a autoridade que Jesus derramou sobre a sua vida.